A gente abre a edição de hoje do programa com uma notícia extremamente desagradável e bastante preocupante. Determinações judiciais sobre o que pode e o que não pode ser dito estão provocando a limitação das atividades de meio de comunicação democráticos, como, por exemplo, a nossa Jovem Pan. Eu vou ler uma nota da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio, que declarou ser absolutamente contra a censura e disse o seguinte: repúdio ao uso da lei eleitoral para cercear os conteúdos jornalísticos. No documento, a associação afirma que as restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e também de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado Democrático de Direito. Você que nos acompanha pela televisão, pelo YouTube ou pela plataforma Panflix, está vendo nesse exato momento a nota que nós printamos aqui na sua tela. Mesmo após essa manifestação da ABERT, diversos veículos de imprensa estão em silêncio sobre estas ameaças à liberdade dos jornalistas. Por que não estão decidindo se posicionar num momento tão importante e fundamental quanto esse? Eu vou abrir a enquete da Jovem Pan News agora, no portal da PAN, no site da PAN, para vocês participarem e a gente começar o debate e a discussão aqui no Trezinho desta quarta-feira, porque eu quero entender o que pensa a nossa audiência. Na avaliação de vocês, episódios recentes como esse acendem um alerta para a volta da censura aqui ao Brasil, sim ou não? Por enquanto, mais de 200 participantes aí no site da Jovem Pan, 93%, praticamente 94% da nossa audiência acham que há um alerta em relação a essa volta da censura ao Brasil e 6% dizendo que não. Corre lá no site da PAN, dá a sua opinião. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial para que a gente possa discutir. Deixa eu dar meu boa tarde ao nosso time. Primeiro, o nosso Rodrigo Constantino já por aqui, vejo o Serrão, Cristina Grêmio, Fábio Piperno. Time, ótima tarde a vocês. Ontem eu me despedi aqui de todos vocês dizendo que até amanhã, se deixarem, né, se permitirem com que a gente pudesse voltar. Pelo menos hoje nós conseguimos estar aqui novamente. Eu quero aproveitar esse dia aqui para que a gente possa fazer uma reflexão da situação que a gente está vivendo, principalmente das liberdades individuais. Constantino, o que está acontecendo com o Brasil e quais são as consequências dessas decisões judiciais? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É o momento mais sombrio e preocupante do nosso país que eu me lembre, né? Nem no regime militar tinha censura dessa maneira, tão escancarada e prévia, né? Perseguição a veículos de comunicação independentes, porque esse papinho de justiça eleitoral e cobrar isonomia é uma piada de muito mau gosto, né? Ou alguém está cobrando isonomia da Globo News, que só demoniza Bolsonaro, né? A gente pode até fazer um teste aqui, o Piperno já mencionou várias vezes que o presidente é genocida, já falou que ele nem ser humano não acontece nada, né? Acho que ele pode até repetir hoje esse teste, se ele quiser. Mas se a gente falar do Lula, algumas verdades, né, aí vai ter problema. Então, de novo, Paulo, o Brasil vive uma ditadura de toga. Alexandre de Moraes passou de todos os limites, precisa de um freio urgente, né? A coisa está perigando muito e é assustador ver gente passando pano para isso porque acha que vai ficar restrito ao bolsonarismo, esse grau de arbítrio, de ataque, de censura, né? E o que me causa muita espécie também é ver jornalistas, alguns até da casa, né? O que é no mínimo irônico, mostra que eles têm mais lealdade ao PT do que à empresa ou à liberdade de expressão, né, do jornalista. Mas jornalistas aplaudindo isso. Jornalistas, gente da CNN, da Foice, da Folha de São Paulo, da Globo, gente dizendo, é isso mesmo, né? Lei eleitoral. E alguns até dizendo assim, não precisa parar aí não basta isso, tem que ir atrás, por exemplo, de quem financia a Brasil Paralelo, disse o Kennedy Alencar, né? Sem saber, talvez, ou sabendo provavelmente, mas sendo desonesto como sempre foi, que 400 mil assinantes financiam Brasil Paralelo, o que dá uma receita de mais de 5 milhões de reais por mês. Acho que é muito mais que isso até, que tem outros produtos e tudo. Então, de novo, Paulo, nós estamos diante de uma palhinha, de uma pequena demonstração do que vai acontecer com o Brasil se o PT vencer.
O PT nunca se importou com censura, ele olha Cuba com admiração, Nicarágua com respeito e é incapaz de criticar. Agora, no último debate, teve toda a oportunidade do mundo, até a Vera Magalhães ficou triste, né? Poxa, o Lula não critica a Nicarágua e Daniel Ortega. Eles miram nesses exemplos, né? E o Lula, inclusive, está confessando o crime futuro. Ninguém vai poder alegar surpresa ou ignorância. Ele está dizendo, tem que regular mesmo, assim como o Haddad está dizendo que tem que expropriar propriedade que não cumpre a sua, abre aspas, função social. Eles estão escancarando o programa que eles ocultaram, né? O Meirelles agora está meio arrependido, mas deu a entender num bate-papo que olhou e que o programa todo vem com a cara do PT. Quer dizer, que surpresa, né? O programa econômico é de intervencionistas do naipe de um Mercadante e de um Dirceu, e não do Armínio e do Meirelles, ou da Landau. Alguém está surpreso com isso? Então, de novo, né, a gente tem que falar muito a sério aqui. Eu tiro meu chapéu para a coragem da Jovem Pan de encarar essa briga contra todo um sistema podre e carcomido. E se eles vencerem, acabou o Brasil, aí vai virar todo mundo pena de aluguel, o que muitos desses já são, né? Eles adorariam que o Brasil fosse China, desde que os cofrinhos deles estivessem irrigados. E eu não aceito isso. Eu defendo valores e princípios acima de tudo, a liberdade individual desde sempre, com a minha coerência. Eles não vão me calar. Podem me mandar para um gulag, mas até lá eu vou continuar chamando ladrão de ladrão e falando que a minha liberdade não tem preço. Piperno, nós estamos num período eleitoral em que a legislação eleitoral ela acelera por muitas vezes a resposta da justiça em determinados procedimentos. Como é que a gente pensa uma legislação eleitoral que não termine em censura? Boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência, inclusive aqui no estúdio, audiência ilustre. Paulo, a primeira coisa é que a lei tem que ser cumprida. E aí a lei, ela prevê mecanismos, por exemplo, de reparação a candidatos, a políticos que se sintam, de certa forma, ofendidos, sem que você tenha que determinar a censura a veículos de comunicação. Por exemplo, a gente até comentava aqui ontem, eu, aliás, enfim, lembrei desse assunto ontem aqui, de quando o doutor Leonel Brizola recorreu à justiça para obter um pedido de resposta na TV Globo. E aí, Leonel Brizola conseguiu lá uns minutos para argumentar dentro do Jornal Nacional. Então, hoje, por exemplo, quando um candidato ofende o outro no horário eleitoral, todos nós que já vimos várias campanhas, a gente se acostumou a ver os famosos direitos de resposta. Então, o cidadão ia lá, ganhava 1 minuto, 2, 5, dentro do horário pré-determinado ao outro, ao suposto agressor. Sem que isso esbarrasse nisso que a gente está vendo hoje, né? De censura mesmo, né? E isso tem que ser dito a veículos de comunicação. E vejam, isso é só o começo do caos. Porque quando começa assim, quando inicialmente você vai, censura um veículo de comunicação, daqui a pouco outro, daqui a pouco mais outro, de repente ninguém mais tem liberdade, porque ninguém mais vai saber qual é a fronteira, onde é que eu posso ir. Liberdade é ou não um bem, um direito, um ativo irrestrito de cada um de nós. Quer dizer, a gente começa a perder esses referenciais e aí a gente vai voltar, por exemplo, para a época do corre o risco de cair na época do AI-5, quando se não apenas se censuravam veículos, como depois ia-se a lei, quer dizer, assassinando jornalistas. Primeiro você matava as liberdades e depois o regime assassinava os donos da pena. Será que a gente quer isso de volta? Porque esse tipo de coisa, esse tipo de deturpação, inclusive, dos limites, esse tipo de violação dos limites da lei, a gente sabe como começa, mas nenhum de nós sabe como termina. E eu não vou ficar aqui respondendo imbecilidades como essa que a gente acabou de ouvir, partidarizando a questão, porque se alguém quiser, inclusive, tem aqui um tweet hoje do senhor João Henrique de Freitas, assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República, apontando aqui mais de 30 perfis e veículos e tal, ligados à esquerda, que eles também pediram para calar. Então,
Esse é um combate sem fim, sem trégua, de lado a lado, só que não pode. Se eles querem brigar, eles têm todo o direito, mas a vítima não pode ser um veículo de comunicação. Um veículo de comunicação que, aliás, dá, sim, voz a todos os lados, a todas as partes, a todos os perfis ideológicos. Eu, por exemplo, não tenho, felizmente, nenhuma identidade filosófica conceitual com o Rodrigo Constantino. E estou aqui falando porque a Jovem Pan me dá esse direito. E, aliás, estou muito feliz em estar aqui por isso. Até porque, já disse isso aqui há algum tempo atrás, repito agora, sem nenhum problema, que eu jamais, em qualquer outro veículo de comunicação, eu tive a liberdade para fazer as críticas que eu fiz aqui. Né? A qualquer político. Diga, Constantino. Então tenha coerência, rapaz. Porque, olha só, você já chamou o presidente de genocida e já disse que ele não é ser humano. E você continua aqui e com liberdade para repetir isso, se quiser. Por que a Globo não está sob a mesma pressão e perseguição que a Jovem Pan? O que a Globo tem que a gente não tem? Será que você está sendo perseguido tanto quanto eu e por isso a Jovem Pan é alvo? Ou será que é por conta de pessoas como eu, Cris e outros, e não você, Amanda Klein e Guga Noblar? Pensa um pouquinho, seja coerente. Eu estou sendo muito coerente, sim, Constantino. Eu estou sendo muito coerente, estou falando exatamente de que eu gosto desse tipo de liberdade. Você falsa uma vez mais. Todos os veículos, todos os lados é uma ova. Todos os veículos é uma ova. É a Jovem Pan porque tem gente independente, não militante de PT apenas. Então, veja, por que a Globo está tranquila com a sua falta de isonomia e a sua demonização do Bolsonaro? Por que lá pode fazer o que faz? E a gente é perseguido por você? É você e a Amanda Klein que atrai o ataque do TSE? Constantino, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não tenho a pretensão de ser um ombudsman. Eu não vou comentar o que está acontecendo lá. Eu não vou comentar mesmo. Não vou cair nessa, não. Até porque é mais uma empulhação que você quer jogar ao ar. Né? Então, ao Léo aí. Então é o seguinte, isso a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. É por isso que na casa da minha prima, que está registrado no meu endereço, chegaram 5 cartinhas do TSE. Eu vou falar um negócio para você. Você chamou o presidente de desumano e genocida. E você sabe de uma coisa, Constantino? E você sabe de uma coisa? Eu já contei aqui para os amigos aqui que domingo eu encontrei o doutor Zanin e fui lá perguntar para ele, falei, doutor Zanin, por que eu estou intimado? O que eu fiz para estar intimado? O nosso jurídico recebeu essa intimação e eu fui lá perguntar para ele. Então, Constantino... Qual foi a resposta? A resposta fica entre mim e ele. Eu me reservo direito. Né? Eu me reservo direito. É que nós somos imparciais. Assim. Foi algo nesse estilo, tá na cara. Cris, deixa eu só trazer uma nota divulgada agora há pouco pela Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. O movimento no meio jornalístico é muito grande, eu vou trazer aqui para vocês. Em pleno centenário do rádio no Brasil, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Abratel, não poderia deixar de vir a público manifestar sua preocupação com os atos que atingem o trabalho da livre imprensa. A recente decisão que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de um veículo de comunicação profissional sediado no Brasil e regulado pela legislação brasileira atinge a todo o setor de radiodifusão. Tal ato ignora a história da televisão e do rádio, que esse ano comemoram 72 e 100 anos, respectivamente. A Abratel acredita que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja tomada sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado democrático de direito. Esperamos que as instituições respeitem a história dos veículos de comunicação profissionais sediados em nosso país. Uma nota divulgada no site da Abratel agora há pouco, que nós estamos trazendo em primeira mão para vocês aqui no 3 em 1. Só para fazer uma curiosidade aqui, só para finalizar, nenhum dos companheiros aqui do 3 em 1 foi citado na minha conversa com o doutor Zanin. Muito bem. Cris, eu quero entender um pouco de você, o que você está pensando? Boa tarde, Paulo, boa tarde a você, Piperno, desculpe a interrupção aí da sua fala, mas eu fiquei muito curiosa por saber o que o doutor Zanin falou a respeito dessa inclusão do seu nome, ou, enfim, do nome de comentaristas de esquerda nessa censura, nesse pedido de censura à Jovem Pan. Boa tarde, Constantino, Serrão, nossa audiência.
Paulo, o Piotr terminou o programa anterior aí com o belíssimo poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, e eu gostaria de começar com um texto bastante divulgado, poucos sabem o autor, do Gustav Friedrich Martin Niemöller, que foi um pastor luterano alemão. Em 1966, ele recebeu o prêmio Lenin da Paz. Desde a década de 80, tornou-se conhecido por esse discurso que é conhecido como um poema antinazista. Eu gostaria de ler esse poema desse pastor luterano alemão premiadíssimo. E ele fala o seguinte: um dia vieram e levaram o meu vizinho, que era judeu. Como eu não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então, assim, esses militantes de redação que a gente critica aqui largamente, tanto quanto a gente critica políticos que roubam, saqueiam o país, são julgados, condenados em várias instâncias por vários juízes e graças a um amigo que foi colocado por ele ou por um sucessor seu numa corte superior, consegue se livrar de todas as penas, sair livre, leve e solto, se pagando de inocente, enganando a população mais distraída e também fingindo não ter vivido, protagonizado tudo aquilo perante a população mais jovem. Graças a isso, a gente está aqui nesse sofrimento, tendo que medir palavras, escolher temas que não são os temas do dia para a população em geral, mas são um tema crucial para a Jovem Pan e, portanto, para a população em geral, porque pode ser que haja um dia em que mais ninguém esteja aí para reclamar, né? Esses jornalistas militantes hoje ou estão calados, como vocês mesmos disseram, ou pior, estão aplaudindo. Tem jornalista, aliás, jornalista que já passou, inclusive, aqui pelos microfones da Jovem Pan, que hoje comemorava no Twitter, dizia que é preciso censura, apoiava o fim da liberdade de imprensa, o desrespeito à Constituição e, detalhe, por uma corte eleitoral, uma corte que é administrativa. A que ponto chegamos, senhor Rodrigo Pacheco, fiscal do Judiciário? Esse cara é presidente do Senado. Alô, senadores da República, não deixem que um único homem manche a honra do Senado. O Senado é o revisor do Judiciário, quando o Judiciário desrespeita as leis do país. Leis estas que foram aprovadas aí no Legislativo, por vocês ou por seus antecessores aí na Casa do Povo, representando o povo brasileiro, porque é do povo brasileiro que emana todo o poder. Os constituintes aprovaram a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil, que está sendo desrespeitada. E várias outras leis foram aprovadas depois por outros senadores, outros deputados, e também essas leis estão sendo desrespeitadas, inclusive lei penal, que não tem tipificado o crime de opinião. E nós estamos sendo punidos por opinar que alguém que roubou é ladrão. A gente não pode mais associar isso a alguém que roubou, passou pela República e quer voltar a ela. Então, por favor, façam o serviço de vocês também de fiscais do Judiciário. Não dá para ficar calado. Se Rodrigo Pacheco não se importa de ser omisso, tomem alguma atitude vocês. Eu tenho certeza que juntos, outros 80 senadores têm poder, porque tem mais representação popular do que um único que está servindo aí de capacho para o Judiciário. Serrão, eu quero entender um pouco a situação e principalmente as consequências daqui para frente disso. Saudações, meus amigos, meus amados haters, amantes da liberdade. Atenção, emissoras componentes da Rede Jovem Pan, perdão, não houve nenhuma falha técnica, a imagem não congelou, você não ficou sem ouvir, eu apenas pratiquei uma momentânea autocensura para que cada um que está nos assistindo e ouvindo, rapidamente, sem sofrer muito,
perceba o quanto o silêncio pode ser ensurdecedor e pode ser perturbador quando ele é causado pelo arbítrio, pela censura, pelo despotismo. O Brasil, no dia 13 de dezembro de 1968, quando foi promulgado o Ato Institucional número 5, ele experimentou a censura oficial aos meios de comunicação durante 10 anos, que acabou em 1978. Veio a Constituição de 1988, eu sou um crítico duro dessa Constituição, que já foi emendada 122 vezes, mas essa Constituição tem um grande mérito, que já foi, inclusive, reconhecido claramente pela Suprema Corte Brasileira. O mérito de defender e garantir a liberdade de expressão em seu artigo 5º, em seu artigo 220. Então, essa Constituição, ela veio exatamente para impedir que a censura voltasse a ocorrer no Brasil. Censura prévia, censura durante ou censura posterior. Não cabe. É inconstitucional, absolutamente inconstitucional. Apenas por uma falha legal, não temos ali prevista em lei uma norma que puna claramente quem pratica censura. Mas a censura é proibida, é contra a lei maior ainda, eu friso, o ainda em vigor no Brasil. Então, o momento que já estamos vivendo há bastante tempo, tá? Hoje nós estamos apenas aqui chamando a atenção para o ápice absurdo de você ter uma censura durante uma campanha eleitoral que precisa primar em sua essência pela liberdade de expressão para todos os candidatos, para falarem coisas certas, coisas erradas e que o eleitor, o cidadão eleitor contribuinte, possa fazer o seu julgamento dentro de sua consciência e não sendo induzido por decisões arbitrárias. Então, esse momento que estamos vivendo no Brasil, já estamos vivendo há algum tempo, porque nós agora, Jovem Pan, um grande veículo de comunicação de expressiva audiência nacional, está sendo censurada, mas nós já tivemos outras pessoas, outros cidadãos comuns, donas de casa, que apenas se manifestavam pela internet e que foram alvo de censura ilegal, inconstitucional, perseguição. Isso é possível de acontecer numa Alemanha nazista, numa Itália fascista, numa União Soviética comunista, mas num Brasil que se pretende democrático, isso é absolutamente inaceitável. Então, para não encher o saco de vocês, o meu silêncio inicial, eu dedico ele a uma criança de 12 anos de idade. Uma menina, essa menina foi chamada por um adjetivo inqualificável para qualquer criança de 12 anos de idade. A Laurinha. E a Laurinha foi agredida, olha o paradoxo, por uma jornalista, exatamente uma jornalista experiente, alguém que deveria zelar, não só pela educação, mas, sobretudo, pela liberdade de expressão, pelo respeito à legalidade, à legitimidade e à liberdade. Então, dedico essa minha fala a Laurinha. Não quero saber nem de quem ela é filha. Esse não é o ponto. Temos várias Laurinhas sendo desrespeitadas hoje no Brasil. Que nós retomemos o caminho da liberdade no Brasil e nós estamos aqui. A Jovem Pan é um veículo de extrema responsabilidade. A Jovem Pan, ela trabalha num princípio basilar que se chama credibilidade. E é por isso que ela tem 80 anos de existência, por isso que nós estamos aqui hoje, dedicando a você essa programação especial para lembrar que no Brasil nós precisamos prosperar no caminho da liberdade.